Bom dia! Hoje vamos apresentar o seminário sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador. O grupo é composto pelo Ângelo Marcelo, pela Amanda Ferreira, pela Júlia Cassiano, por mim, Jussara Quintão, e pela Luana Oliveira. Começando com a descrição do programa, ele foi criado em 1976, é um programa governamental de adesão voluntária com base na parceria do governo federal, empresa beneficiária e os trabalhadores. Ele tem como objetivo melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores através da oferta de uma alimentação nutricionalmente adequada por meio de incentivos fiscais. A trajetória das políticas públicas voltadas para o trabalhador no Brasil se deu início em 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas. E a partir desse momento, questões como alimentação, saúde, educação e habitação passaram a ser alvo de políticas públicas. O marco para o início das políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil se deu em 1933, através de uma pesquisa coordenada por Josué de Castro, na qual era denominada as condições de vida das classes operárias no Recife. Essa pesquisa, coordenada por Josué de Castro, ela foi considerada o primeiro inquérito nutricional do país. A partir desse momento, políticas de alimentação para a população trabalhadora começaram a ser desenvolvidas. Em 1934, houve a regulamentação da Lei do Salário Mínimo. Em 1938, a formulação da chamada ração mínima. E em 1939, o Decreto-Lei, que obrigava as empresas que tinham mais de 500 funcionários a terem um local higiênico e devidamente aparelhado para os trabalhadores fazerem as suas refeições. Em 1940, nasceu o Serviço de Alimentação da Previdência Social, que tinha como objetivo garantir uma alimentação adequada e de baixo custo para os trabalhadores por meio da implementação e funcionamento dos restaurantes. Com o passar do tempo, o Serviço de Alimentação da Previdência Social passou a exercer outras funções, como a promoção de educação nutricional à classe trabalhadora e também para suas famílias. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar. Com isso, teve a volta da ditadura, onde os gastos federais em saúde pública e políticas sociais decresceram, né? Então, não houve investimento para essas políticas. Além disso, também não houve o desenvolvimento de novas políticas de alimentação e nutrição. Então, após um grande período de uma crise, né, econômica e com crescente aumento da desigualdade social e do desemprego, o governo militar ele decidiu voltar com as políticas públicas de alimentação. Então, criou, né, o Instituto de Nutrição e Alimentação, o INAM, que foi responsável por promover o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, o PRONAM. E como parte do PRONAM 2, nasceu, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que estamos estudando aqui hoje. Ele foi instituído pela Lei número 6.321, de 14 de abril de 1976. Para o conhecimento de vocês, trouxemos os principais marcos legais do Programa de Alimentação do Trabalhador. Em 1989, a portaria número 3.282, de 27 de setembro de 1989, trouxe a criação da Comissão Especial do Programa de Alimentação do Trabalhador para agilizar o cadastro de empresas beneficiárias. Em 1991, o Decreto número 5, de 14 de janeiro de 1991, regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador, revogando as diferentes portarias existentes até o momento. Em 1997, a Portaria Interministerial número 1, de 28 de janeiro de 1997, institui a Comissão Tripartite para acompanhar a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador. Em 1999, a Portaria Interministerial número 5, de 30 de novembro de 1999, permite a redução ou o acréscimo de 200 calorias no valor mínimo da refeição no valor mínimo de referência para as refeições principais. Em 2002, a Portaria número 3, de 1º de março de 2002, atualiza as instruções para a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador e sua fiscalização, definindo penalidades.
Em 2004, portaria número 101, de 12 de novembro de 2004, divulga o relatório de avaliação do Programa de Alimentação do Trabalhador. Em 2005, a portaria interministerial número 6, de 13 de maio de 2005, dispõe sobre o funcionamento da comissão tripartite e altera sua composição. Em 2006, a portaria interministerial número 66, de 25 de agosto de 2006, altera os parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador. Em 2017, a Instrução Normativa número 135, de 31 de agosto de 2017, atualiza os procedimentos para divulgação e fiscalização do cumprimento da legislação. Então, recapitulando o que foi dito até o momento, o Programa de Alimentação do Trabalhador ele tem como objetivo buscar fornecer uma alimentação adequada aos trabalhadores por meio da concessão de incentivos fiscais. Então, as empresas que optarem por aderirem ao programa, elas podem, em vez de repassar determinada quantia para o governo em forma de impostos, usar esse dinheiro para poder investir numa melhor alimentação para os trabalhadores, uma alimentação de qualidade, fornecer um espaço seguro para eles poderem fazer essa alimentação, investir nos restaurantes, em funcionários para poder fazer esse preparo. E eles têm como prioridade o programa aderir os trabalhadores que têm a baixa renda. Então, o programa é direcionado para esses trabalhadores de baixa renda, que, segundo o programa, são trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. As empresas que optam por aderirem ao programa, eles observam uma redução nos acidentes de trabalho, porque os trabalhadores eles vão estar melhor alimentados, então eles conseguem ter um melhor aporte calórico, não só de calorias, mas também de nutrientes, de vitaminas, então eles ficam mais dispostos para conseguir trabalhar. Então, eles observaram essa redução nos acidentes de trabalho e também um aumento na produtividade, Então, as empresas, elas visam não só melhorar a qualidade nutricional dos seus trabalhadores, mas também um aumento da produtividade. Então, agora eu vou explicar um pouquinho como que é feita a implementação e a operacionalização do PAT. O Programa de Alimentação do Trabalhador ele é estruturado na parceria entre governo, empresa e trabalhador, que a gente chama de comissão tripartite, tendo como unidade gestora o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, o governo ele tem essa função de normatizar, elaborar normas e fiscalizar a atuação do nutricionista e da empresa que se vincula ao PAT. As empresas, a adesão dessas empresas é facultativa e ela é formalizada com a inscrição junto ao Ministério do Trabalho. É importante ressaltar que o Programa de Alimentação do Trabalhador também foi pensado para beneficiar os empregadores. Então, como a gente sabe, nem tudo no nosso país é feito pensando apenas na sociedade, na população, mas também muitas vezes é pensado nas empresas, nos empregadores, Sendo que essas empresas que aderem ao sistema, elas não possuem custo extra para fornecer esse benefício aos funcionários, já que esse valor proporcional ao concedido ele é descontado do imposto de renda em no máximo até 4%, e essas empresas recebem incentivos fiscais, sendo que elas recebem isenção em alguns encargos sociais, como INSS, FGTS, etc. Mas esse não é o foco do nosso trabalho, falar quais são os benefícios que essas empresas recebem. Só que é importante ressaltar, Então, para aderir ao PAT, as empresas e todas as categorias vinculadas ao PAT, elas efetuam esse registro, preenchendo esse formulário aí, eu coloquei a imagem, via internet, conforme as seguintes formas de operacionalização. A gente tem como as categorias, as empresas beneficiárias, que são as pessoas jurídicas ou a pessoa física que concede os benefícios aos trabalhadores, o nutricionista, que ele é o responsável técnico do PAT, legalmente habilitado em nutrição, e que tem por compromisso a correta execução das atividades nutricionais do programa, visando a promoção da alimentação saudável ao trabalhador. Vou explicar mais na frente a importância do nutricionista nesse programa. E aí, dependendo de como esse benefício ele é concedido, que eu também vou explicar mais na frente, a gente também tem a prestadora de serviço de alimentação coletiva e a fornecedora de alimentação coletiva.
Essa prestadora de serviço de alimentação coletiva é a empresa que administra o sistema de documentos de legitimação, quando isso é feito por via de tickets, vales, cupons, cheques, meios eletrônicos de pagamento, para compra de alimentos em restaurantes, né, quando isso é feito por refeição convênio, que a gente chama, ou vale-refeição, ou de supermercados, né, que é o vale-alimentação ou vale-convênio. E a gente tem também a fornecedora de alimentações coletivas, que é as empresas que administram o fornecimento dos alimentos dos trabalhadores, quando isso é feito por via de refeição pronta ou a cesta básica, né, cesta de alimentos. Depois dessa etapa, é necessário escolher uma das modalidades do programa de benefícios, ou seja, a forma como o seu negócio vai fornecer o crédito de alimentação para os colaboradores. Então, a empresa que escolheu aderir ao PAT, ela escolhe como esse benefício vai ser concedido. E essa empresa ela pode fazer tanto a autogestão dos benefícios aos funcionários ou terceirizar a administração e distribuição dos créditos, como eu expliquei agora, quando essas empresas são contratadas para poder fornecer esse benefício. E a empresa terceirizada, ela também precisa ser cadastrada no programa. Então, aqui eu fiz um esqueminha explicando, né, que os serviços de alimentação eles podem ser feitos por autogestão. Então, a própria empresa que aderiu ao PAT, ela se encarrega, com o auxílio do nutricionista, de fornecer esse benefício. Então, por exemplo, a empresa pode ter um restaurante com autogestão própria dentro da sua empresa e que fornece essa alimentação para os seus funcionários, por exemplo. E aí, ela pode fazer também a opção de terceirizar. E aí, essas empresas escolhidas, né, elas podem, escolhidas pela empresa, elas podem fazer a refeição transportada, por exemplo, quando essas marmitas, elas podem ser entregues aos funcionários dentro da empresa, pode ser feita por refeição convênio, alimentação convênio, né, esses tickets de alimentação, ticket de refeição que a gente conhece, ou então também elas podem contratar empresas que fornecem cestas básicas aos seus funcionários. Então, tem várias formas de que a empresa pode terceirizar, e aí essas outras empresas fornecem esses benefícios aos funcionários da empresa principal. E aí, é permitida também a adoção de uma mesma modalidade, podendo tanto o mesmo trabalhador receber 2 ou mais benefícios de tipos diferentes, como um trabalhador receber benefícios de um tipo e outro trabalhador de tipo diverso. Só que quando isso é feito, a empresa precisa dar uma justificativa plausível, né, para estar fazendo isso, a fim de evitar as práticas discriminatórias, que aí já se enquadra em infração, né? O valor total dos benefícios concedidos aos trabalhadores de baixa renda não deve jamais ser inferior aos concedidos ao de renda mais elevada. Então, como a gente sabe, o PAT ele foi feito para beneficiar, para auxiliar os funcionários que recebem até 5 salários mínimos, mas a empresa ela também pode optar por estender esse benefício, né? Então, os funcionários que recebem mais de 5 salários mínimos também podem receber o benefício, só que esses benefícios eles não podem ser maiores aos dos funcionários que recebem até 5 salários mínimos, que aí é o grupo que o PAT foi criado com a intenção de auxiliar. Então, considerando o padrão epidemiológico do brasileiro e o perfil nutricional da população, como a gente tem mais de 50% da população com sobrepeso e obesidade, em 2006, o PAT recebeu essa revisão, ele teve essa revisão que alterou os parâmetros nutricionais do programa. E aí a gente tem algumas coisas que foram alteradas, né? As refeições principais, que são almoço, jantar e a ceia, elas devem conter de 600 a 800 calorias, sendo permitido um acréscimo de 20% em relação ao valor energético total, que aí corresponderia a 400 calorias, considerando um VET de 2.000 calorias, que é o padronizado pela legislação, e deverão corresponder à faixa de 30% a 40% do valor energético total diário. E aí, no caso, esse acréscimo aí de 20%, ele depende do padrão alimentar do funcionário. E por isso é tão importante que haja um nutricionista para supervisionar como essas refeições elas estão sendo entregues, né? Porque dependendo de como esse funcionário se alimenta, por exemplo, fora da empresa, esse acréscimo ele deve ou não ser feito. Porque se o funcionário já
já consegue atingir as suas necessidades de alimentação, considerando esse valor energético total de 2.000 calorias, esse valor energético total, ele poderia, esse acréscimo poderia ultrapassar e aí agravar, né, essa questão do padrão epidemiológico que eu falei, de sobrepeso e obesidade que a população vem tendo nos dias atuais. As refeições menores, o de jejum e o lanche, elas devem conter de 300 a 400 calorias, podendo também ter um acréscimo de 20% do valor energético total, e devem corresponder de 15% a 20% do valor energético total diário. E isso também a depender do padrão alimentar do funcionário específico daquela empresa, que também ficaria em cargo do nutricionista. A portaria também veio com uma redução do valor de sódio e percentual e alteração, né, reformulação desse percentual proteico calórico das refeições, que agora é de 6% a 10%. E aí a gente tem aqui os valores diários, que são padronizados, né, para a população, considerando o padrão de 2.000 calorias para toda a população. E aí ele veio com esse valor ele veio com valor de fibra também, especificado, que teria que ser maior de 20 gramas por dia, o valor de sódio que teria que ser até 2.400 miligramas, e os valores de macronutrientes também estabelecidos pelas DRIs, né? Então, as refeições principais e as menores, elas devem seguir a seguinte distribuição de macronutrientes. Essa tabelinha também tem lá na portaria, e aí a portaria ela não só estabelece esses valores padronizados pelas DRIs, mas elas também estabelecem os valores das refeições individualizadas, né? Sendo que o de jejum e o lanche, eles têm que ter 60% de carboidratos, aproximadamente, né? 15% de proteínas, 25% de gorduras totais, menos de 10% de gorduras saturadas, de 4 a 5 gramas de fibras e de 360 a 480 miligramas de sódio por refeição. E o almoço, jantar e a ceia, as mesmas porcentagens de macronutrientes, só alterando os valores de fibra e os valores de sódio, né? Que no caso de fibra é de 7 a 10 gramas, e de sódio de 720 a 960 miligramas, levando em conta que são refeições maiores, então esses valores de fibra e sódio também mudam, né? Então, a gente também teve essa alteração, que os estabelecimentos vinculados ao PAT, eles devem promover a educação nutricional, inclusive mediante a disponibilização em local visível ao público de sugestão de cardápio saudável aos trabalhadores, principalmente levando em conta quando a empresa opta por exemplo, oferecer vales, ticket de alimentação, ticket de supermercado, no qual a empresa ela não fornece essa alimentação diretamente ao funcionário. Então, o nutricionista não tem esse controle, né, de como o funcionário ele vai utilizar esses benefícios. Então, é importante que haja educação nutricional para que os trabalhadores, na hora de fazer as próprias escolhas, comprando os alimentos ou comprando as refeições, eles façam escolhas melhores, né, e nutricionalmente adequadas. E quanto ao avanço do programa, em seu primeiro ano de funcionamento, o PAT beneficiou 760 mil trabalhadores de 1.300 empresas. Em 2015, segundo dados do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o programa atingiu 19,5 milhões de trabalhadores em mais de 223 mil empresas. E também foi estimado para 2016 cerca de 20 milhões de trabalhadores beneficiados, com uma refeição por dia de trabalho em quase 250 mil empresas, segundo esse estudo de Mason e colaboradores em 2016. Esse mesmo estudo, né, que visava trabalhar em cima dos 40 anos de existência do PAT, mostrar os 40 anos de existência de forma detalhada, falou também que o PAT propiciou a geração de milhares de empregos diretos. Estimou-se que para 2016, cerca de 670 mil pessoas trabalharam diretamente em serviços de alimentação para atender aos mais de 20 milhões de trabalhadores beneficiados pelo programa. E isso acontece por quê, né? Isso ocorre porque, em decorrência do programa, surgiram empresas especializadas em gestão de serviços de alimentação, além de milhares de novos restaurantes.
E as receitas desses restaurantes, dessas empresas, elas dependem principalmente das refeições servidas por meio do PAT. O volume total de negócios no setor de alimentação, derivado do programa para o ano de 2016, também segundo esse mesmo trabalho, foi estimado em aproximadamente 80 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro ali fazendo rodar e gerando muito dinheiro mesmo. Porém, esse programa também enfrenta desafios, né? Teve avanços, mas atualmente é muito bom ressaltar, principalmente no atual governo, que o PAT enfrenta um grande desafio, que é a reforma tributária. É bom até para a gente analisar e colocar um pouco esse assunto em pauta, porque ele pode colocar em risco um dos principais benefícios, né, concedidos por empresas ao trabalhador brasileiro, que é o Vale Alimentação e Vale Refeição. Isso ocorre porque, seguindo sugestão, né, da equipe do ministro Paulo Guedes, o deputado federal Celso Sabino, do PSDB, e também relator, né, da reforma, ele incluiu a proposta de extinguir os incentivos fiscais ao programa de alimentação do trabalhador. Em nota, né, enquanto eu estava pesquisando, eu encontrei que o Fórum das Centrais Sindicais, eles repudiaram essa proposta e argumentaram que, com o fim dos incentivos fiscais, as empresas vão deixar de aderir ao programa. Consequentemente, mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras não vão receber os vales, e isso afeta direta e indiretamente cerca de 40 milhões de pessoas, sendo esses dados do Ministério da Economia de trabalhadores que se beneficiam, né, do programa. Também, ainda continuando os desafios que o programa enfrenta, a ideia da proposta, né, dessa proposta inicial de retirar o benefício, é usar os cerca de 1,2 bilhão de reais que o governo abre mão com o PAT para cobrir parte das perdas, com a também proposta de redução do imposto de renda das pessoas jurídicas. Eu sei que começa a ficar super difícil de entender, mas realmente fica muito complexo. Porém, a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel Nacional, ela indica que para cada R$1 que o governo investe no programa, a União recupera R$ 2,85 reais em impostos federais, desconsiderando a geração de impostos estaduais e municipais. E isso ocorre porque os vales estimulam o trabalhador a consumir nos estabelecimentos comerciais e a não levar a comida de casa, né? Que é um pensamento meio lógico. Então, a partir do momento que o trabalhador ele não tem mais esse incentivo, ele vai voltar a consumir comida de casa, ele vai levar a sua marmita, não faz muito sentido ele consumir sem ser incentivado para aquilo no comércio local, ele vai, né, procurar gastar menos, porque ele já não vai estar recebendo por aquilo. Então, isso acaba gerando menos emprego, menos impostos e menos vendas, então não faz muito sentido essa proposta. E segundo a Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT, uma empresa no setor de bares e restaurantes é criada a cada 100 trabalhadores que recebem o Vale Refeição. Ou seja, para a gente ver como os vales, eles não atingem, né, eles não beneficiam somente o trabalhador direto ali, que recebe esse vale em mãos pela empresa que ele trabalha, e sim todos os outros, os comércios locais e as pessoas que são empregadas para atender a demanda desses vales, desses restaurantes e, enfim. Eu trouxe também para a gente refletir um pouco que o fim do PAT, ele acarretará em mais desemprego e aumento das mazelas sociais, que é um contrassenso, né? Porque, ainda mais agora, na pandemia, que o governo federal destaca a necessidade do auxílio emergencial durante a pandemia, mas retira um direito fundamental do trabalhador, não faz muito sentido. Então, fica aí a necessidade de refletir sobre isso e acompanhar. Agora vamos falar dos resultados alcançados com esse estudo. Em relação aos acidentes de trabalho, em 2015, o número foi 63% menor que o ano anterior à criação do programa, apesar do aumento da população economicamente ativa. Esse aumento representa 1% do percentual de trabalhadores beneficiados e está associado a uma queda de 0,77 acidentes de trabalho a cada 100 trabalhadores.
Entretanto, temos que considerar que muitos fatores evoluíram positivamente e estão associados à redução desses acidentes de trabalho, como regulamentações, legislações sobre segurança e saúde do trabalho, automatização, crescimento de empregos em setores de atividade econômica que envolvem menor risco ocupacional, mas a contribuição do acesso à alimentação não deve ser subestimada. Em relação à produtividade, temos que cada 1% do percentual de trabalhadores beneficiados está associado a um acréscimo de 78 centavos de dólares à produtividade, sendo os setores com maior participação no programa os que mais aumentaram a produtividade da mão de obra. Analisando os objetivos do PAT, que é melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores pela oferta de alimentação saudável, não é possível mensurar o impacto do programa, pois não foram realizados estudos que avaliaram efeitos de diferentes modalidades na alimentação e saúde dos beneficiados. Esse estudo também apontou que os trabalhadores do programa tiveram maior taxa de incidência de ganho de peso, indicando que as refeições oferecidas não tinham boa qualidade nutricional. Entretanto, ele também mostrou em lugares como a Bahia, fizeram um estudo que esse ganho de peso ele foi um fator positivo. Em um estudo com trabalhadores de São Paulo, demonstraram que os trabalhadores que consumiram as refeições no local de trabalho, preparadas e distribuídas em unidade de alimentação e nutrição, consumiram maior quantidade de fibras e alimentos dos grupos das hortaliças, frutas e leguminosas, consumindo refeições com menor densidade energética comparadas às refeições realizadas em casas ou em restaurantes. E em São Paulo, destaque-se ainda que o almoço realizado em casa apresentava uma pior qualidade geral. Assim, o acesso ao PAT ele pode beneficiar os trabalhadores com uma refeição melhor do que a consumida em domicílio. Bom dia, gente. Sobre o cenário atual no Brasil, de acordo com a continuação na apresentação da Júlia, o programa ele reviu o fim do Vale Alimentação e do Vale Refeição, visto que poderia acarretar, além do prejuízo na alimentação dos funcionários, o prejuízo na economia dos restaurantes e estabelecimentos alimentares que os recebiam. O deputado Celso Sabino e o Ministério da Economia, após sofrer pressão de entidades trabalhistas, recuaram a ideia do fim dos benefícios de vales dos trabalhadores e decidiram manter os incentivos fiscais às empresas que pagam vale alimentação e vale refeição aos seus empregados, de forma a incentivar essa promoção dos vales, visto que a ideia do corte poderia levar à piora da alimentação dos funcionários. Segundo especialistas, a medida a ser adotada do corte dos vales poderia causar um efeito cascata na economia, já que restaurantes e estabelecimentos alimentares seriam diretamente afetados pela diminuição da oferta de vale-refeição e de vale-alimentação. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, há cerca de 22,3 milhões de trabalhadores beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador no Brasil. Por lei, as empresas elas não são obrigadas a pagar o vale-alimentação e vale-refeição, como ocorre, por exemplo, como o 13º, hora extra e férias. O pagamento é definido em convenções coletivas mediadas por sindicatos. O fim do incentivo às empresas poderia ainda piorar as condições de trabalho, especialmente no caso dos empregados de baixa renda. A preservação do programa de alimentação do trabalhador, em sua totalidade, é uma vitória para os trabalhadores e para a economia brasileira, segundo a Laura Aguirre, presidente do Conselho da ABBT, o qual afirma que o benefício socioeconômico alimentar ele seguirá ainda mais fortalecido com essa importante decisão consciente do relator juntamente com o governo federal. E para concluirmos, de acordo com o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a segurança alimentar ela é um direito humano. No entanto, a realidade atual no país está longe do cumprimento dessas garantias. Em uma pesquisa realizada recentemente, Galindo e colaboradores no efeitos da pandemia na alimentação e na situação da segurança alimentar do Brasil, mostra que entre novembro e dezembro de 2020, 31,7% dos entrevistados relataram estado de insegurança alimentar leve, 12,7% moderada e 15% insegurança alimentar grave, o que resulta em 59,4% a quantidade de homicídios em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. Atrelado a isso, segundo o último censo do IBGE, atualmente são mais de 14,8 milhões de pessoas buscando trabalho. A taxa e o número de desempregados são os maiores desde o início da série histórica, iniciada em 2012.
Contudo, de acordo com os dados apresentados nas pesquisas realizadas acima, fica clara a importância da permanência desse benefício aos trabalhadores e a atitude beneficiária às empresas para a realização desse movimento. E aqui está as referências que utilizamos para a formação do trabalho. E muito obrigado.